paz de Cristo para todos. Hoje vamos falar sobre a culpa e o sentimento de culpa. A Bíblia fala sobre este tema usando diferentes palavras, vocabulário. A culpa, sentimento que nós temos de responsabilidade por um erro cometido, por uma falha contra os nossos pais, irmãos, contra o cônjuge, contra filhos, contra uma pessoa amiga e até mesmo contra pessoas que nós não conhecemos, mas com as quais falhamos. Então a culpa é um fardo, é um sentimento de tristeza, de responsabilidade, de fracasso, que todos nós temos. Quem não tem sentimento de culpa, é uma pessoa sem sensibilidade, sem consciência da sua condição humana, porque como seres humanos, nós não somos perfeitos, nós somos falhos e nós erramos. Erramos com os nossos pensamentos, às vezes pensamos uma coisa de uma pessoa e depois descobrimos que aquele pensamento estava errado, estava equivocado. Às vezes falamos de alguém, falamos mal de alguém, depois descobrimos que aquela nossa palavra foi infeliz, não foi apropriada. Podemos também agir contra alguém, principalmente contra as pessoas da nossa própria família, da nossa própria casa, contra pais, contra irmãos, contra cônjuge, contra filhos. E quando tomamos consciência dos nossos erros, descobrimos que fracassamos, que erramos. Essa consciência é o que se chama de culpa. Nos declaramos culpados. Além da culpa, temos o sentimento de culpa. É claro que há culpas ao sentimento de culpa que não é verdadeiro, é falso. Não poucas vezes uma criança, um adolescente, pode desenvolver o sentimento de culpa, por exemplo, pelos problemas do seu lar, entre seus pais. Pode se sentir o culpado, digamos, pela briga, pela desavença, pela separação dos pais. E essa criança, esse adolescente pode crescer com esse sentimento e nunca se desvencilhar deste fardo, deste peso, deste sentimento de responsabilidade pelo fracasso dos pais, pelo desastre do lar, e sofrer muito por isto. A pessoa pode carregar esse sentimento de culpa, de fracasso, de uma maneira tão crônica, tão desastrosa, que acaba ficando doente fisicamente, emocionalmente, mentalmente. A pessoa pode se trancar e não desenvolver, e não crescer, e não avançar, por causa desta culpa, desse sentimento de culpa.
de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a Bíblia falando sobre este tema. Logo no início, quando a Bíblia fala sobre um casal que fez alguma coisa errada, desobedeceu a Deus. E quando Deus procurou esse casal, diz-nos a Bíblia que eles se esconderam de Deus, porque estavam com vergonha de Deus. O sentimento de culpa faz isto. Errei. Na verdade, a história desse primeiro casal é a nossa história. A Bíblia tem pelo menos 3 palavras para falarem sobre esse fracasso nosso, essa vulnerabilidade nossa, este erro nosso, essa característica humana nossa de falha. A Bíblia chama de pecado, a Bíblia também chama de transgressão, e a Bíblia chama também de iniquidade. A palavra pecado, tanto no hebraico quanto no grego, a ideia de errar o alvo que Deus tem para a nossa vida, que o nosso Criador estabeleceu para nós. Deus tem um alvo para nós em relação a Ele, nosso relacionamento com Ele, e o nosso relacionamento com o próximo. Tanto nos 10 mandamentos, quanto nos ensinos do Antigo e Novo Testamento, nós encontramos isto. E quando nós falhamos com o próximo, nós falhamos com Deus. As duas coisas estão juntas. Então, a história, na verdade, lá de Gênesis, daquele casal, Adão sou eu. Eva é a minha esposa, é uma mulher, é Maria, é Joana, é Elizabeth. Adão é João, é José, aqui e agora, que tem o padrão de Deus estabelecido. Olha, você pode aproveitar a vida, mas você precisa me obedecer. Seguir a minha lei, os meus ensinos, os meus valores, a minha ética. Você precisa saber que você pode muita coisa, mas você não pode tudo, na verdade. Você não pode ir contra as pessoas, contra você mesmo, contra mim. É impressionante como é que a Bíblia mostra que não apenas as pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus, erram, falham. Mas os crentes falham, os servos de Deus falham. A Bíblia fala sobre 3 grandes obstáculos que nós temos para o nosso crescimento espiritual, nossa santificação, a nossa comunhão com Deus. Fala de Satanás, que na verdade significa um adversário, um inimigo. Também é chamado de diabo, como o acusador. Fala sobre o mundo, com as suas mentiras, os seus sistemas falaciosos, enganadores. E fala sobre essas obras da carne, essa natureza nossa humana. E por causa dessas coisas, de Satanás, do diabo, do mundo, e por causa dessa nossa inclinação, essa nossa natureza pecaminosa, nós erramos, nós falhamos, nos sentimos responsáveis por essas falhas,
E queremos esconder de Deus. E às vezes, por causa da nossa culpa, do nosso sentimento de culpa, nós queremos também nos afastar das pessoas. E há casos em que esse sentimento de culpa, essa culpa, se torna tão radical, tão triste, tão pesada, que as pessoas podem fazer mal até elas mesmas. O rei Davi, que foi chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus, ele cometeu um erro tão bárbaro, tão trágico. Ele usou uma mulher, abusou da sua autoridade, do seu poder. Ele obrigou essa mulher a estar com ele, porque ele era o rei, ele mandava. E ele planejou a morte do esposo dessa mulher. Mas diz-nos a Bíblia que quando ele foi confrontado pelo profeta de Deus, pelo homem de Deus, Natã, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu a sua culpa, sua responsabilidade. Eu sou responsável de fato. Eu sou culpado por isto. E ele escreveu um dos textos mais lindos no livro dos Salmos. Ele escreveu dizendo, no Salmo 51, ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Ele disse isto de uma maneira muito clara no versículo 3 do capítulo 51. Meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Interessante esta declaração de Davi, o que revela uma culpa perene, um sentimento de culpa como se fosse um ghost, um fantasma presente na vida dele. A culpa e o sentimento de culpa não é algo que passe assim. Não é como uma dor de dente, que arrancou o dente e acabou. Culpa pode durar a vida inteira. Pode nascer no coração de uma criança, pode nascer no coração de um adolescente, pode também surgir de uma hora para outra no coração de um adulto, quando ele encontra um profeta Natã, que prega a palavra de Deus para ele, de uma hora para outra, abre os seus olhos para que ele enxergue suas mãos manchadas de sangue contra seus filhos, contra o seu cônjuge. A Bíblia nos fala de Pedro, um apóstolo de Cristo, viveu com Jesus. E no capítulo 22 de Lucas, nós temos a história então de Pedro, do versículo 54 até o versículo 61, em que, quando Jesus está sendo levado para um lado e para o outro e julgado, diz-nos o texto bíblico que Pedro seguia Jesus de longe. Jesus tinha prevenido a Pedro que ele o negaria. Mas Pedro não levou essa palavra do Senhor muito a sério. E diz-nos o texto bíblico que Jesus disse para ele: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro nega a primeira vez, mas a consciência dele não desperta. Pedro, você errou uma vez, mas ele não está consciente da tragédia. E ele vai e nega a segunda vez. Como é que é, Pedro? Segunda vez. Não vai acordar, não.
E Pedro nega a terceira vez. Quem desperta a consciência de Pedro é um galo. A gente que quer resolver o problema da consciência culpada, matando todos os galos. Que se nós matássemos todos os galos, eles não cantariam, e nós nunca teríamos consciência da nossa tragédia, na verdade. Pobre Pedro. Não teve tempo de matar os galos de Jerusalém. Como seria bom se nós não precisássemos de um galo para cantar e nós tomarmos consciência da nossa culpa, do nosso fracasso. Como nós falhamos com Jesus, como nós falhamos com Deus, com a Igreja de Cristo, como nós falhamos com a nossa família, como nós falhamos conosco mesmo. Há um livro na Bíblia, que é o livro de Zacarias, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Esse é um texto muito interessante, porque Deus, diz-nos o texto bíblico, me mostrou o sumo sacerdote. Então, o profeta Zacarias falando. O nome do sumo sacerdote é Josué, sacerdote da casa do Senhor, o qual estava diante do Senhor, do anjo do Senhor. Que coisa bonita. O sacerdote de Deus, o pastor, o diácono, você, eu, que à luz do Novo Testamento, cada crente é um sacerdote de Cristo. E a gente então diante do anjo do Senhor. Que bom seria se tivéssemos um pintor que pudesse descrever isto. Mas ali estava também quem? Satanás estava ali. Ele estava vendo o sacerdote diante de Deus, estava vendo o Senhor. E esse Satanás estava ali para lhe opor, ser contra o servo do Senhor Josué. Temos o Senhor, temos Jesus, o anjo do Senhor, como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo falando para o seu Senhor, que é o Pai. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreendas. Não é este um tição tirado do fogo? Este aí é Josué, como se ele fosse um pedaço de lenha, queimado, chamuscado, sujo, porque estava no fogo. Satanás pode acusar você por causa dos seus erros de ontem. Ele pode dizer que você é um mentiroso, é um fracassado, é um derrotado, que você não tem autoridade, porque o trabalho de Satanás, ou de quem aqui na terra trabalha para ele, é exatamente impedir que você olhe para frente e esqueça os seus fracassos e entregue os seus fardos de culpa e os seus sentimentos de culpa nas mãos do Senhor. Você não tem que negar que as suas roupas estejam sujas, mas o Senhor pode lavá-las, na verdade, e todos os dias. Você não tem que fugir da sua responsabilidade, mas você não tem que dar ouvido a Satanás e aos seus mensageiros aqui na terra. Você não tem que dar ouvido nem mesmo à voz das suas inclinações pecaminosas. Você tem que aprender a dar ouvido à voz do Espírito Santo do Senhor, na verdade. Porque Satanás, ele nos acentua a culpa com o propósito de nos destruir. Mas o Espírito Santo, ele nos convence do pecado com o propósito de nos redimir, na verdade. De nós
irmos até o Senhor e confessar a Ele os nossos pecados. Esse é o propósito do Espírito Santo. É curativo, é terapêutico, é restaurador. De Satanás, não. O apóstolo João, no capítulo 1 da sua carta, do verso 8 ao verso 10, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Deus é fiel e justo para fazer o quê? Nos purificar de todo, nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Um dos ensinos mais importantes da Bíblia é de que Deus ama você. É de que Deus perdoa você. No primeiro capítulo de Isaías, Deus diz: ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. No livro do profeta Miqueias, no último capítulo, o Senhor diz: eu lançarei os seus pecados nas profundezas do mar. Pode ser que esta igreja não faça isso, ou algumas pessoas dessa igreja não façam isso. Pode ser que seu cônjuge não faça isso, seu pai, sua mãe, ou seus filhos não façam isso. Pode ser que o seu vizinho não faça isso, que você mesmo não queira fazer isso, não se sinta com condições de fazer isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer que você continue vivendo dessa maneira. Deus quer que você aprenda a perdoar os outros e também perdoar a si mesmo, perdoar a você mesmo. Se desvencilhar deste fardo, deste peso, da culpa e do sentimento de culpa. Há uma passagem muito interessante no livro do Êxodo, no capítulo 6, no versículo 7. Deus diz neste texto bíblico algo assim maravilhoso que nós podemos aplicar a este assunto. Deus diz: tomar-vos-ei por meu povo, serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo de quê? Das cargas do Egito. Deus quer tirar você debaixo das cargas do Egito. Deus quer tirar você debaixo das cargas da culpa, do sentimento de culpa, pelo fracasso que você foi, pelo fracasso que você cometeu, contra sua família, contra os filhos, contra os pais, contra você mesmo. Deus quer tirar esse peso, essa carga, que você não tem como prosseguir carregando, na verdade. Pedro perguntou a Jesus, em Mateus capítulo 18, Senhor, quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse, não, 70 vezes 7, Pedro. Jesus está querendo ensinar à sua igreja, a você e a mim, que você precisa perdoar os outros e precisa perdoar a quem? A você também. Para você prosseguir, olhando para frente, para o futuro. Dizendo, eu vou ser um pai diferente, eu vou ser uma mãe diferente, eu vou ser um marido diferente, eu vou ser uma esposa diferente, eu vou ser um irmão diferente, eu vou ser um discípulo de Jesus diferente. A Bíblia nos diz que quando Pedro, o galo cantou e ele tomou consciência do seu caráter pusilânime, covarde, traidor, diz-nos a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz que o choro do mundo gera morte. Mas o choro, o arrependimento de Deus, ele gera vida. Ele gera vida. Paulo escreveu isto na sua segunda carta, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. É a tristeza de Pedro. Para a salvação. Mas a tristeza do mundo produz a morte. É a tristeza de Judas,
que Mateus narra no capítulo 26 do seu livro. Judas teve aquela tristeza, mas não foi a tristeza de Deus. A tristeza que Deus opera no seu coração e no meu coração é para a vida. É aquele arrependimento de, eu estou fazendo a coisa errada, vou fazer diferente agora. Vou mudar de vida. E se amanhã você voltar a errar, você pode voltar para Deus, porque a tristeza de Deus é para a vida. E as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, todos os dias. Então Pedro se arrependeu, teve a tristeza que era de Deus, promovida pelo Espírito Santo de Deus. Não era uma tristeza promovida pelo seu sentimento de culpa, de fracasso. Não era uma tristeza produzida pelo mundo, pelos poderes do mundo, que acusa, que condena. Não era tristeza produzida, acusação por Satanás, pelo diabo, não. Era tristeza produzida pelo Espírito Santo de Deus. Quando você ou eu, quando nós fazemos uma coisa errada, Deus quer que nós tenhamos tristeza. Se você erra na sua família, no seu lar, com alguém da sua casa, é importante que você reconheça o seu erro. E se você puder, se a pessoa não estiver morta, que você peça perdão. Aprenda a pedir perdão às pessoas. Mas se a pessoa já morreu, se você não tem como encontrar essa pessoa hoje, quero dizer para você que Deus perdoa você. Há perdão para você. Não saia daqui hoje carregando o peso da culpa ou do sentimento da culpa. Saia daqui carregando o amor de Deus, o perdão de Deus, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Quero orar por você. Você que está aqui e que quer entregar sua culpa, seu sentimento de culpa nas mãos do Senhor. Levante a sua mão onde quer que você esteja. Amém. Amém. Pai, o Senhor está vendo as pessoas com as mãos erguidas. E eu te peço por elas, para que o Senhor possa perdoá-las, lavá-las, e que elas possam sair daqui conscientes de que estão perdoadas por Ti. Que o Senhor as ama. E que elas possam sair daqui e prosseguirem sem a carga da culpa, sem o peso da culpa, mas com o Teu perdão, a Tua graça, a Tua paz. Em nome de Jesus eu oro. Amém.